E aí, salve galera, vamos lá. Nós vamos continuar a falar sobre a Europa. Sim, a Europa que é mais conhecida como o Velho Continente. Além de significativa importância histórica e cultural, a Europa hoje, atualmente, ela representa um dos principais espaços econômicos do mundo. Ela é considerada o berço da cultura ocidental, ok? Vamos ver mais um pouquinho. Aqui são os países da Europa, esse espaço da Europa que é considerada um continente. Vocês vão entender essa colocação do professor já já. A Europa é um dos 6 continentes do mundo, certo? Sendo extensão territorial o menor, certo? O continente ele é banhado ao norte pelo mar Ártico, ao sul pelo mar Mediterrâneo. Vamos lá, acho que, ó, mar Mediterrâneo e também o mar Negro, tá ok? A oeste, né, na direção em que nós estamos aqui, olha lá, o Oceano Atlântico e a leste pelo mar Cáspio, aqui mesmo, ó, tá vendo? Isto. A Europa, ela é composta por 50 países, né? Só o Reino Unido, né? Às vezes você pode confundir, Reino Unido e tal. O Reino Unido ele é formado por 4 nações constituintes. Além desses 50 países, nós temos 8 dependências, tudo bem? Entre esses países estão a Alemanha, olha lá, a Alemanha com capital em Berlim, a Áustria com capital em Viena, aqui mais embaixo, a Grécia com capital em Atenas, a Itália, olha lá a botona aqui, ó, com capital em Roma, Portugal aqui na Península Ibérica, Portugal com a capital em Lisboa, o Reino Unido, como disse, que é formado por Inglaterra, capital em Londres, olha aqui o Reino Unido aqui, nas Ilhas Britânicas, a Irlanda do Norte, capital Belfast, a Escócia, capital Edimburgo, e País de Gales, capital Cardiff, ok? E fora outros países, França, Espanha, Bielorrússia, tem vários países aí, tá ok? Olha lá, então bora lá. Um continente ou uma península? Olha essa colocação. Por que, galera? A Europa, ela limita-se com a Ásia a leste, certo? Sendo considerada, então, um prolongamento da massa, né, do continente asiático, formando assim a chamada Eurásia. Acho que vocês já ouviram falar sobre a Eurásia, na separação dos continentes, a Pangeia, aquela coisa gondwana e tal. Mas é a Eurásia. Por quê? É uma massa continental formada pela Europa e pela Ásia. Os dois continentes são separados pela Cordilheira dos Montes Urais. Aqui, ó, tá vendo, ó? Separação entre Europa e a Ásia. Isso mesmo. Devido ao seu contorno bastante irregular, irregular, né? O continente europeu ele apresenta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos países com a costa litorânea, estão vendo? Com o mar, o oceano, a sua costa. Então, ó, se você analisar, o que é uma península? Península, olha as penínsulas que nós temos. Penínsulas são ladeadas, né, massas aí continentais ladeadas de água, mas tem essa ligação ao continente. Então a Europa seria, fisicamente falando, né, tal,
uma península da Ásia, mas como politicamente e tal a constituição do território, nós vamos ter a Europa como um continente aí, tá bom? Vamos conhecer algumas penínsulas da Europa. Conhecer as penínsulas, a Península Balcânica, ó, aqui embaixo, ó, olha lá, onde está a Grécia, a Albânia, Macedônia, Bulgária, a parte da Turquia europeia, onde está o Estreito de Bósforo, em Istambul, capital da Turquia, que separa Europa e Ásia. Então, a capital ela está em duas cidades, né? Uma em cada continente. Então, além da Rússia, ó, estão vendo aqui a Rússia em cima, então a Rússia tem parte do seu território na Europa e parte na Ásia. Então, esses países que têm essa característica são chamados de países euroasiáticos, tá bom? Que é o caso aí. Também temos a península dinamarquesa, onde está a Dinamarca, aqui, ó, vocês podem ver. Também vamos ter a península escandinava, onde nós temos os países conhecidos como países nórdicos, tudo bem? Finlândia, Noruega, Suécia, estão entre esses países aí, tá ok? Depois nós vamos ter a Península Ibérica, essa mesmo aqui que eu tô do ladinho, ó, Portugal e Espanha. Os portugueses que foram lá e nos colonizaram, e nossos irmãos espanhóis estão do ladinho aqui. Temos a Península Itálica, sim, a Península Itálica aqui, ó, a famosa botinha no mapa aí que o pessoal fala e tal. Na realidade, né, como eu disse, do ponto de vista geológico, a Europa seria uma península do continente asiático. Mas como levamos em conta a questão política, é um continente, tá ok? Mas vamos lá que o show não pode parar. Vamos falar sobre regionalização. A Europa ela pode ser regionalizada com base nos critérios geográficos e políticos. A regionalização mais utilizada, que divide, né, o continente entre Europa Ocidental, e Europa Oriental, certo? Ela leva em conta o processo histórico e a antiga divisão entre bloco capitalista e bloco socialista. É isso mesmo. Professor, Guerra Fria, professor, lembrei. Se você lembrou, massa, você lembrou perfeitamente. Então, a Europa Ocidental que tinha os países, né, que eram países capitalistas, e a Europa Oriental que tinha os países socialistas, tá ok? Lembrando que a Guerra Fria foi o período, né, pós-Segunda Guerra, em que houve esse desenho aí que nós estamos vendo entre Europa Oriental e Europa Ocidental, né, a cortina de ferro, os países socialistas de um lado, capitalistas do outro, tá ok? O principal contraste entre os países da Europa Ocidental e a Europa Oriental é socioeconômico. Por quê? A Europa Oriental, ou chamada de leste europeu, conta com países menos desenvolvidos, apesar de mundialmente eles ser considerados países desenvolvidos e tal. Esses países faziam parte do bloco socialista e são menos desenvolvidos que os países da Europa Ocidental. Vamos aqui para a Europa Ocidental. Países mais desenvolvidos e melhores indicadores socioeconômicos e faziam parte, como disse, do bloco capitalista durante a Guerra Fria. Os países do Oeste, eles apresentam maior grau de desenvolvimento que do Leste. Também existem contrastes entre esses países que compõem a Europa Ocidental.
Também existe entre os próprios países ali. A gente fala, tá, desenvolvidos, tal, potências econômicas, mas entre eles também existe esse contraste, tá, ok? Embora, por exemplo, assim, ó, ela esteja em função da adesão da maioria dos países à União Europeia, né, um bloco econômico, um dos maiores, se não o maior bloco econômico do mundo, né, com moeda própria, que é o último grau de integração entre os países e tal, mostra significativos níveis de disparidade. Do ponto de vista, por exemplo, geopolítica, as principais potências da Europa Ocidental são Alemanha, vamos lá, Alemanha aqui, França, Itália e Reino Unido, tá aqui, tá ok? Então, ó, por quê? Esses países são pioneiros na industrialização. Lembrou a Revolução Industrial estudada há um tempo atrás aí? E que representa os mais antigos e desenvolvidos os polos industriais do mundo. Todos eles, que eu acabei de dizer, estão entre as maiores economias do mundo e integram o seleto chamado G7. O G7, os países economicamente são uma potência. No outro extremo, como nós estamos falando sobre disparidade, vamos aqui próximo à Península Balcânica para falar um pouquinho, depois nós vamos um pouquinho para a Península Ibérica ali. O que acontece? No outro extremo estão os países que nas últimas décadas têm passado por dificuldades econômicas. Olha lá, vamos lá, quais são? Portugal, Grécia, certo? Que apresenta um nível de desenvolvimento econômico inferior a outros países, esses outros do G7 que eu acabei de dizer, tá ok? Então essa aqui foi um pouco da regionalização entre Europa Ocidental e Oriental, que é mais utilizada. Mas também nós temos outro tipo de regionalização, tá ok? Olha lá. O continente europeu ele possui o quê? Características bastante homogêneas, quando analisado heterogêneas, perdão, em todo o seu território, né? Então, para facilitar o estudo nas áreas que constituem algumas classificações, e eles dividem em 4 regiões, tudo bem? Né? Do ponto de vista mais geográfico e econômico, né? Também leva em conta. Essas regiões, como disse, são estabelecidas a partir de critérios de ordem espacial e econômica. Vamos dar uma olhadinha. Europa Ocidental, olha lá, Europa Ocidental, certo? A Europa Ocidental é composta pelas nações que são banhadas pelo Oceano Atlântico, como Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido e também alguns países que possuem relação com o Ocidente, tudo bem, diretamente. A Europa Meridional, certo? A Europa Meridional é composta por nações banhadas, certo? Pelo Oceano banhadas pelo Mar Mediterrâneo, né? Próximo aqui à Península Ibérica, né? Espanha, depois nós temos próximas outras penínsulas aqui, Itália, Grécia, Andorra, tá ok, beleza? Vamos lá. Depois nós temos a Europa Centro-Oriental, que é composta pelos países que formam a antiga União Soviética, né? Tornaram-se independentes como Bósnia, Herzegovina, Moldávia, Macedônia, enfim, entre outros aí que estão envolvidos. Então, Centro-Oriental. Então, Centro-Leste aí, Centro-Oriental, tá ok? Depois nós temos a Europa Setentrional,
que é composta por países que se situam no extremo norte do continente, como os países nórdicos que a gente tinha falado anteriormente, certo? Que são Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e até mesmo a Islândia, essa ilhinha aqui, né? Mas vamos continuar, vamos falar sobre os aspectos naturais. Aí nós temos um mapa da Europa para falar sobre os aspectos naturais, ok? O relevo, a hidrografia, tal. Vamos falar então. Vamos falar um pouquinho da geologia, né? Como assim, pessoal? Vamos falar sobre a geologia, como que é a estrutura dessa massa aí, né? Dessa massa de terra chamada Europa. Sobre a placa tectônica, ela está sobre a placa tectônica chamada Euroasiática. Então é uma placa só, lembra? Eurásia e tal, por quê? Tá juntinho e tal. Que compreende grande parte dos continentes da Europa e da Ásia, certo? Que nós estudamos aí um momento atrás. Há bastante instabilidade geológica. O que é instabilidade geológica? Geralmente são tremores, sismos, então atividades vulcânicas, né? Então, aonde? No sul do continente europeu. Isso mesmo. Aqui, ó, próximo à Itália aqui embaixo, tudo bem? Ao sul. Então, o que acontece? Nós vamos ter ao sul essa instabilidade, por quê? Porque é próximo à borda da placa euroasiática. Aí está a placa africana está se movimentando para cá e a euroasiática, a placa africana e a placa euroasiática estão tendo um movimento convergente. Então elas estão batendo, formando também, galera, não podemos esquecer, os dobramentos modernos da Europa, tá ok? Dobramentos assim como na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, nós vamos ter outros dobramentos modernos aqui, tudo bem? A Itália, junto com a Península Ibérica e Balcânica, está mais austral do continente, ou seja, ao sul, certo? Está mais ao sul, mas o chamado austral. A Itália, ela está mais próxima, lá a botinha, vamos lá, a botinha aqui, ela está mais próxima dos limites entre as placas tectônica euroasiática e a placa africana, então está mais próxima. Estando mais próxima de uma zona de limites tectônicos, a Itália é mais suscetível a abalos sísmicos. Milhares de pessoas morreram e só no século XXI 700 pessoas já morreram por conta desses tremores, desses terremotos. Então, vale a pena também destacar o quê? Que o continente europeu tem se movimentado para o norte cerca de 2 centímetros por ano, resultado do tectonismo, placas se chocando, bastante evidentes na região. A área de maior instabilidade geológica é essa ilha aqui, ó, chamada Islândia, não sei se vocês já ouviram falar. Só ilha, é uma ilha, né? Está no ponto mais alto da Cordilheira Mesoatlântica, certo? O que é a Cordilheira Mesoatlântica? Debaixo do oceano também tem as placas tectônicas e tal. Então, ó, a cadeia que corta os oceanos no sentido norte-sul, né? Ela é formada pelo derramamento do magma. Derramou lá, abriu, derramou. Então, ela é formada a partir desse derrame de lava, da separação das placas euroasiática, ó, a placa, ao contrário do que essas duas aqui, euroasiática e africana, uma bate na outra, a euroasiática e a placa norte-americana, elas estão se separando, tá ok? Então, na Islândia são comuns terremotos e atividades vulcânicas. Então, tem vulcões ativos lá que causam grande poluição, né? Voos, geralmente na Europa, são interrompidos durante a erupção desses vulcões por conta de
da grande atividade sísmica. Ó, vamos falar sobre o relevo, tá? Já que tá nas cores mais verdes os relevos mais baixos, aí o amarelo vai aumentando, e aí mais próximo ao vermelho e o marrom, os relevos mais elevados ou mais altos aí, tudo bem, se preferir. Em geral, o continente europeu é muito próximo ao nível do mar, pois mais da metade da extensão está abaixo dos 200 metros, certo? Com uma média de 340 metros de altitude, né? Ou seja, é considerado o menor do mundo, certo? O relevo predominante no continente europeu é o quê? As planícies. Nós estamos vendo que a cor verde aí praticamente está dominando o cenário, então não podemos esquecer, né? Então, o relevo predominante do continente europeu são as planícies. Mas também há alguns planaltos, certo? Planalto mais desgastado, mais antigo, né? E os dobramentos modernos, resultantes das porradas das placas tectônicas nesse momento. Mas vamos ver. As principais planícies, elas estão localizadas mais ao norte. Estão vendo aqui, ó? Olha lá. Mais ao norte e ao leste do continente. Estão vendo? Só comprovando a fala aqui, a análise do mapa, tudo bem? Formando a chamada grande planície europeia. Essas planícies, elas são formadas como? Elas formam pelas deposições de sedimentos, né? Que por conta desses sedimentos, que são levados ali pelo processo de intemperismo, né? Os solos são férteis e são muito propícios para atividades agropecuárias, então são muito utilizados para atividade agropecuária. A porção do norte da Europa, estão vendo? O norte aí, apresenta formação geológica antiga. Você está vendo que está mais em amarelo aí, estão vendo? Por quê? Por quê? Porque é uma formação geológica mais antiga. Os chamados planaltos, aqui na América do Sul, para os nossos irmãos altiplanos, para nós planaltos e tal, eles são bastante desgastados. Para ser desgastado essas montanhas, tem que passar por um longo processo de alguns milhares de anos aí, tá ok? Então por isso são antigos, são desgastados, possuem grandes jazidas minerais, então são explorados aí economicamente. E algumas formações são os Alpes escandinavos, certo? Montes Peninos e os famosos Montes Urais aí entre a Europa e a Rússia, aí, tá ok? Na porção sul e central, olha lá, tá vendo, ó? Na porção sul e central aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, onde a cor fica mais avermelhada, até mesmo pro marrom, nós temos aí o que? O relevo é mais acidentado, graças à formação de dobramentos modernos, como os Alpes, né? Como os Apeninos, a Península Itálica e dos Balcãs, os Alpes Dináricos, a cadeia do Cáucaso, os Carpatos e os chamados Pirineus. Tá tudo aí no seu mapa aí, ó, tá vendo, ó? Localize aí, ó, aqui mais ao sul essas áreas de dobramentos modernos. Então podemos dizer que quais são os relevos presentes no continente europeu? As planícies, os planaltos e os dobramentos modernos, tá ok? Simbora.